E aí, pessoal, tudo bem? Agora nós vamos ver outras formas que nós podemos utilizar o nosso CSS para se comunicar com o HTML, né? Em vez de apenas seletores voltados a tags e classes, né? Nós podemos utilizar também IDs e Data Attributes, que são atributos customizados que nós conseguimos colocar no nosso CSS, né? No nosso HTML. Junto a isso, nós vamos ver algumas propriedades ali que podem nos ajudar a fazer animações no CSS, além de uma ideia básica sobre responsividade, né? Bora nessa que tem muita coisa para aprender agora. Vamos começar aqui com uma ideia bem básica, né? Nós temos uma tabela aqui e eu gostaria de fazer uma coisinha especial aqui nessa tabela, né? Eu gostaria de ver, né, que a gente tem aqui alguns atributos, né, customizados, e a gente tem um próprio ID ali, né? Então, vamos falar um pouco sobre seletores aqui no CSS, né? Essa tabela aqui, por exemplo, eu poderia interagir com ela, né? Tanto utilizando esse table, né, como seletor, e, por exemplo, se eu pego aqui do display none, né, a gente já vê que isso daqui está funcionando, que a tabela está sumindo ali, né? Vou só comentar isso daqui para não acontecer mais. Nós poderíamos, né, nessa tabela aqui, eu poderia dar uma classe também para ela, né? Por exemplo, company tb, né? Se eu tivesse uma classe aqui para mexer, eu poderia simplesmente colocar aqui, né, em vez desse table, também poderia chamar dessa forma aqui, só que com um ponto, né, para ativar o seletor de classe. Se eu voltar aqui com o display none, a gente pode ver, né, que ele está sumindo com a nossa tabela de novo. Porém, né, tem um outro caso aqui que é o do ID, né? E nós poderíamos utilizar o ID com o hashtag, né, com cerquilha, com o jogo da velha, né, como vocês preferirem. Então, se eu colocasse aqui, né, esse company stable desta forma, né, salvo aqui, ativo também o display none, a gente pode ver que também conseguimos atingir, né, essa tabela cujo ID, né, é company stable. O que mais que a gente pode fazer aqui dentro, né? Nós poderíamos, né, ter data attributes, que a gente chama, né? E eu poderia ter muito bem colocado um data attribute também nessa tabela, né, para fazer algo desse tipo. Mas eu coloquei um pouco diferente aqui, né? Eu vou primeiro voltar ali com a tabela, né? Mas eu coloquei aqui em cada uma das linhas, né, com esses dados, eu criei uma propriedade minha aqui mesmo, né? Como que eu fiz isso? Os data attributes, eles têm sempre esse prefixo data hífen, tá? E aí vocês podem colocar um nome que vocês quiserem, né? É claro que com aquelas restrições, assim, que vocês não podem quebrar nenhuma restrição, né, de algum nome que não possa ser dado para um atributo HTML, né? Então, evitem acentos, cedilha, né, caracteres especiais, coisas do tipo ali que podem atrapalhar, né? Mas desde que nós tenhamos um nome válido aqui, né, eu posso então pegar por exemplo, essa primeira linha, né, cujo data company é igual a co, né? E olha só o que eu poderia fazer, né? E esse valor aqui eu mesmo que dei, tá? É porque eu olhei aqui e vi, esse daqui é o global co, né? Então eu chamei de co, eu poderia chamar de GCO, por exemplo, né? Poderia fazer a mesma coisa ali para os de baixo. Então, o que acontece aqui, né? Se eu pegar esse data company aqui, né, que foi um atributo criado por mim, eu posso selecioná-lo no CSS da seguinte forma, utilizando colchetes, legal, com o valor que eu espero aqui do atributo e falando o que eu quero fazer aqui agora, né? Então, se eu pegasse aqui, falasse que eu quero dar um background color, né? Não sei se esse vai ser o melhor mas já deu certo, né? Então, olha só, a gente tem ali que eu consegui atingir apenas a minha primeira linha, né, que tinha esse Data Company GCO, e fazer o que eu quiser, né? Então a gente poderia fazer equivalentemente ali para os de baixo, né, sem problema nenhum, que daria certo, tá? Então é bem interessante da gente entender que nós podemos criar nossos próprios atributos customizados, né? E dado um valor ali para eles, nós podemos atingir, né? Vocês podem pensar assim, mas e se talvez nós quiséssemos atingir tudo que sequer tem esse atributo, né? Que eu não me importo aqui com o valor, né? Isso daqui também seria possível, né? Eu poderia pegar aqui apenas tudo que é Data Company e substituir a cor, né? Os demais aqui só não foram porque eu tinha uma outra regrinha que está conflitando com essa, né? Se eu apenas... tem várias outras regras aqui, né?
Mas se eu utilizasse alguma coisa que é mais fácil da gente ver aqui nesse momento, né? Eu apenas falar aqui on display none, né? A gente pode ver que eu tiro tudo, né? Então essa regrinha aqui, ela está de fato, né, atingindo todos os elementos, né, que tem esse data company. Legal? Então, pessoal, agora que nós já sabemos isso, né, vamos entrar em um outro assunto bem interessante aqui, né? Se a gente for ver, o que acontece aqui? Quando eu estou na view de celular, essa capa até que fica numa dimensão legal, né? Eu consigo ver o computador, consigo ver as coisinhas aqui. Mas a partir do momento que eu maximizar isso, a capa começa a ficar meio feia, né? Parece que tem alguma coisa de errado aqui com o meu layout que não ficou bacana aqui em tela mesmo, né? Então a gente vai falar aqui bem basicamente, né, como que daria para resolver problemas específicos, né, que a gente tem, que nós gostaríamos de fazer em um determinado viewport, né, ou num determinado dispositivo, né. Então o dispositivo a gente pode pensar num computador, né, um laptop que talvez tenha uma tela um pouco menor do que um desktop, né, que está sendo utilizado como monitor externo. A gente pode pensar num tablet, num celular, né. Então como é que a gente faz para atingir esses diferentes dispositivos, né, e fazer regrinhas específicas para eles? Nós poderíamos, por exemplo, utilizar um tal de Media Query, né? E olha só que legal, ele é utilizado aqui com esse @media, né? E aqui eu falo qual que é a dimensão que eu quero utilizar nessa tela, né? Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, que eu falo que se a gente for ver aqui, né, quando eu aumento aqui a minha tela, eu poderia falar que eu quero aplicar alguma regra a partir de um tamanho de tela, né? Então, olha só, eu poderia falar que eu gostaria de aplicar uma regrinha aqui, tá? Quando o mínimo da minha largura, né, for maior que um determinado tanto. Nos nossos, né, dispositivos ali maiores que celulares, né, e tablets, etc., né, tem alguns breakpoints que geralmente a gente trabalha, né? Eu vou falar aqui, tá, que eu vou usar um breakpoint meio que arbitrário aqui de 1000 pixels para a gente ver primeiro o que acontece, mas basicamente, né, eu quero que tenha um efeito diferente quando eu estou aqui com tela maximizada do que quando eu estou com uma telinha menor ali, né? Então olha só o que a gente pode fazer, né? E na verdade eu esqueci aqui, né, tem que ter um end para conseguir aqui, né, falar que eu quero atuar sobre a tela, tá? Por quê, né? Vou entrar só num detalhe, só para vocês saberem aqui o que é esse screen, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, um print, né? Para falar que isso daqui só vai atuar quando eu tentar imprimir essa página, né? Então eu poderia fazer uma página diferente para impressão. O que a gente geralmente gosta de fazer quando imprime, né? É tirar as imagens da página, né? Então eu poderia pensar em alguma coisa desse tipo, tá? Aqui eu imagino que eu deixei numa div mesmo, né? Então eu até posso fazer esse exemplo aqui para vocês, né? Ó, a gente tem esse BG, se eu comentá-lo aqui só minha imagem, né? Olha só que legal o que eu poderia fazer, né? Antes de entrar no Media Screen, eu poderia ter aqui um Media Print, né? E falar aqui que quando eu estou imprimindo, eu quero que o BG, né? Que é aquela classezinha que a gente tem aqui com o computador, tenha um display none, né? Vamos ver o que acontece agora, né? Eu salvei aqui e nada aconteceu. Se eu vier aqui dar um Ctrl Shift P, né, que é para imprimir, geralmente a gente tem um preview aqui da nossa impressão, né? Deixa eu ver se ele aparece aqui de outra forma. Ah, legal. Então, olha só, sumiu nossa imagem, né? Se eu voltar ali, né, e comentar isso daqui, der um Ctrl P de novo, né? A nossa imagem está ocupando espaço, né? Vocês podem falar, putz, mas ela não renderizou direito, né? Então, como elas já podem dar algum probleminha ali, né? A gente costuma tirar e ainda mais para economizar a tinta da pessoa, né? Olha só, se eu volto com isso daqui de novo, a gente vai ver que ela não vai ocupar espaço em tela, tá vendo? E já começa direto daqui, né? Então, teria uns outros CSS que eu poderia pôr para também, né, garantir que a minha imagem renderizasse direito na impressão. Mas o mais importante é a gente ver, né, que nós podemos, de fato, tomar ações diferentes, né, para mídias diferentes, né? Então, uma mídia impressa, eu não quero que mostre a minha imagem de fundo, tá? De background. Agora, vamos ver o que importa mesmo, né? Se eu estou trabalhando aqui com a tela,
né? Eu estou falando que eu estou trabalhando com a tela e largura mínima de 100 pixels. Eu posso agora falar que a nossa BG, né, que eu vou até procurar aqui, né, ele está aqui ó, com uma height de 20 pixels, né? Vamos dizer que eu quero... 20 pixels não, né? 20 viewport height. Height. Se eu quiser, por exemplo, aumentar isso daqui, eu vou usar nessa regrinha aqui, ó, o BG, e eu vou falar que em vez de 20% da tela, lá do viewport, eu quero agora, sei lá, 40%. Né? Se eu salvar isso daqui, ó, não teve diferença na nossa tela pequena do celular, mas agora quando eu maximizar, a gente já pode ver que nós conseguimos ver o computador agora, né? Já está bem melhor, né? Ah, não ficou legal ainda, vamos aumentar um pouco mais? Então 45%, né, sei lá, 50% da tela, né? Daria para fazer qualquer tipo de alteração desse tipo, né? E olha só, estão diferentes, né, em mídias diferentes. E a gente pode pensar, né, como que a gente vê isso daqui entrando em ação, né? Olha só. Aqui a gente não consegue ver quantos pixels tem, né? Mas se eu entrar aqui no meu DevTools, né, com Ctrl+Shift+C ou Ctrl+Shift+I, olha só o que acontece, né? Estão vendo ali, no topo direito da tela, tem um indicador do tamanho, né? Então, olha só, estamos em 831 pixels. Estou indo, chegando... E olha só que legal, 995, 999, agora, né? 999, vou passar um pixel. 1000. Apareceu, né? Mudou, surtiu efeito. Então, pessoal, isso daqui é muito bom, né? Para nós termos esse controle fino do que nós queremos fazer em dispositivos diferentes, né? Como eu falei, é um básico, né? A gente não vai entrar aqui em muitos detalhes, porque nós temos outras coisinhas para falar também. Mas vocês podem ter regras diferentes para dispositivos diferentes, né? Então imaginem que vocês teriam um tablet aqui no meio, né? Geralmente o tablet ali é por volta de 768, 766, né? Alguma coisa do tipo. Posso falar aqui que no tablet eu quero que essa imagem por algum motivo seja 80, né? Seja até maior, né? Se eu voltar a fazer isso daqui, olha só, quando chegou no tablet, tá gigantão aqui, né? Quando eu for evoluindo e chegando no desktop, né? Por que não deu certo? Porque tem uma coisa aqui que é importante a gente pensar, né? Que também é a ordem de como a gente está fazendo isso, né? Mais importante que a ordem, né? Porque se eu simplesmente viesse aqui, né? E mudar aqui salva, isso daqui já funciona. Mas se eu tiver né? quiser garantir que essa regrinha aqui, ela só funciona nesse intervalo de 767 a 1000, né? Para isso, pessoal, em vez de eu me preocupar aqui com a ordem, né, para corrigir isso, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia falar aqui, ó, que eu quero que min width seja essa e a max width, legal, seja 999 pixels, né? Se eu salvar isso daqui agora, olha só o que vai acontecer, né? A gente está aqui, ó, 1000, né? Quando eu chegar ali, ó, menos de 1000, ó, tá 1000 exatamente agora, trocou, né? E aí, quando ele chegar ali de novo em 767, virou celular, né? Então, ó, celular, tablet e desktop, né? Então, a gente consegue fazer aqui, né, quaisquer ajustes que a gente quiser em relação a esses intervalos, tá? Vocês podem colocar quantas regras vocês quiserem. Então, se por algum motivo... eu quero fazer também, ó, aqui a gente não tem nenhuma regra específica para o celular, né? Então, eu poderia, por exemplo, copiar essa daqui, falar que, na verdade, não vai ter min width, né? Só vai ter max width no celular, né? Então, eu posso falar aqui que a minha max width é, por exemplo, sei lá, 475, ou eu poderia falar que ela é até o tablet ali mesmo também, né? Não tem problema. Aí eu coloco um a menos, né? E aí eu poderia falar que por algum motivo eu quero aqui que no meu celular, sei lá, que isso daqui... Eu nem vou mexer aqui com o BG, na verdade, né? No BG eu não quero mudar aqui no celular. Eu vou falar aqui que eu quero que essa tabela não apareça. Legal? E eu quero que esse título aqui seja de outra cor. Por exemplo, o H1 vai ser color red, né? Então eu posso aplicar quaisquer estilos que eu quiser, tá? Nos viewports ali que a gente quiser. Isso daqui a gente define na mão mesmo, né? A gente fala qual que é o intervalo e funciona. Vocês podem estar se perguntando, mas como que eu acho quais são esses breakpoints aqui, né? Tem uma ferramenta aqui, ó, o DevTools também do Chrome, que é aqui, ó, quando a gente clica nesse celularzinho, ele fala geralmente, ó, um mobile pequeno, um celular pequeno é 320.
Celular um pouco maior, 375. 400, ó, celular grande, geralmente, né, vai até uns 425. Ó, o tablet está falando aqui que é 768. Ah, então, na verdade, poderia ter colocado aqui 768, né? E ajustado aqui. Beleza, né? Então, como ele falou aqui, ó, o tablet a partir disso, né? E aí a gente vai subindo aqui, né? Teria aqui, ó, o laptop, né? Geralmente fala aqui que um laptop pequeno é 1024, tá? Eu coloquei 1000 ali também, mas não tem problema. E vocês poderiam fazer outros breakpoints também se vocês tivessem um monitor aqui maior que esse, ia aparecer lá 2K, 4K, né? Até 1080p antes, né? Então vocês teriam ali todas essas possibilidades, legal? E vejam, né? Ó, chego no celular, fica completamente diferente, né? Mas eu não quero aplicar isso daqui agora, tá? Então, muito bom, pessoal. Até agora, né? Vamos ver aqui no checklist o que a gente fez. A gente viu sobre seletores extras, né? Um básico de responsividade. E agora a gente vai falar de algumas coisinhas sobre animação aqui, né? Então, um básico também de animação, né? A gente teve um básico de responsividade, vamos ter um básico de animação aqui também. Então, olha só, né? Eu tenho esses itens aqui, né? Imaginem, né, que eu quisesse fazer algum tipo de animação de carregamento, né? Quando essa tabela ainda não está disponível para nós. Nós vamos conseguir fazer algo desse tipo, né? E para isso, né? Depois eu falo sobre isso, né? Mas a gente vai ter uns ícones ali que eu empreguei nesse projeto, que são do Font Awesome, tá? Então, não é do escopo daqui falar como que instala eles, mas tem um botão de download lá no site, que vocês poderiam também estar... ter baixado esses ícones, né? Para usar ali ícone de load, né? E essas coisas assim. Eu vou animar esse ícone de load mais para frente, tá? Vai ser o que a gente vai fazer até o final aqui. Então, olha só, pessoal. Para a gente entender responsividade, é bom que a gente entenda sobre algumas propriedades, né? O Visibility eu só coloquei aqui para a gente entender qual que é a diferença dele, né? Porque tem o Opacity, o Visibility, o Display, né? Que de vez em quando a gente coloca um Display None, né? Para sumir com o elemento, né? Então, vamos ver aqui como que a gente pode, né? Essas opções para sumir com o elemento da tela, né? Eu posso utilizar, por exemplo, um Display None, né? Mas eu quero mostrar uma coisinha, eu não vou sumir com essa minha tabela. Eu vou sumir com H1. Por quê? Se eu dou um Display None no H1, vejam que ele não ocupa mais espaço, né? E tem alguns jeitos da gente sumir com os elementos da tela, né? Se eu colocar aqui um Visibility Hidden e salvar, ele ainda ocupa o espaço, né, que estaria guardado ali para o H1, tá? Então é muito importante da gente entender que o Display None ele some com o elemento inteiro ali do fluxo, né? O Visibility Hidden não. E tem um outro que chama Opacity, né? Eu vou comentar esse Visibility, mas tem um outro que chama Opacity que ele varia de 1 a 0. 1, né, para estar com o máximo de opacidade, né, que não está com 0 de transparência, né, então máximo de opacidade. Se eu diminuir esse número aqui para 0.9, vocês não vão sentir diferença nenhuma, né, porque é muito sutil. Mas se eu colocar isso daqui 0.4, olha só, o texto ele está quase sumindo, né? Ele já está ali bem fraquinho para a gente. Se eu colocar aqui um 0.2, olha só, muito mais fraco. 0.1, né? Não dá nem para ver, né? Se vocês estiverem enxergando já, difícil, né? Se eu colocar um 0.0.1, ele praticamente já sumiu, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu colocar um 0 aqui, o elemento também some, tá? Mas tem uma sutileza interessante em relação ao Visibility Hidden, né? Por que a gente pode querer utilizar um sobre o outro, né? Imaginem aqui, pessoal, que antes desse H1, né, ou qualquer lugar que eu vou colocar aqui um botão, visite, conheça nossos produtos, né? Então eu coloquei um botãozinho aqui. Vou crescer esse botão, né? Então eu vou colocar aqui, ó, também posso colocar um ID, né, para variar um pouco, ou um Data Attribute, né? Acho que é até mais legal. Vou colocar aqui Data Button e falar que esse botão aqui, ele é o Products, né? O botão que vai que tem a ver ali com os produtos, né? Então olha só, se eu vier aqui nesse Data Button igual a Products, né?
e eu colocar aqui, eu vou colocar um estilo aqui só para a gente conseguir enxergar melhor, né? Então eu vou dar um background aqui desse estilo blue, vou colocar aqui uma corzinha branca, vou tirar essa borda ali dele que geralmente fica meio feio, né? Vou aumentar aqui, na verdade primeiro eu vou colocar um padding nele, né? Então eu vou colocar um padding aqui, acho que de 0.6 rem e uns 2.4. Não sei nem se o Emmet... Ah, ele está entendendo, beleza. Então, olha só, a gente tem esse botão aqui dos produtos e eu quero também colocar um font size nele maior para a gente conseguir enxergar melhor, né? Então 3.4 rem aqui talvez. Acho que ficou até demais, né? Vou colocar aqui um 2.8. Então olha só, pessoal, a gente tem esse botãozão aqui do Conheça Nossos Produtos e eu vou colocar aqui também um cursor pointer nele, né? Pra gente ver que quando eu passar o mouse aqui por cima, a minha mãozinha aqui, ó, tá vendo? O meu ponteiro do mouse vira uma mãozinha aqui para mostrar que isso daqui é clicável, né? Por que isso daqui é interessante, né? Para mostrar essa diferença entre o display hidden e o opacity, né? Se eu tivesse aqui, ó, nesse botão que eu gerei aqui, ó, ali com opacity 0, né? Vejam que eu estou tirando essas coisas do meu título, né? A gente pode ver, né, que ainda tem esse espaço que ele está aqui, né? Ele está ocupando esse espaço físico aqui, legal? Só para ficar ainda mais fácil, eu vou colocar aqui que ele ocupa toda a largura aqui, né? Só para a gente ver que tem esse botãozão ali, né? Olha só o que acontece se eu passo aqui um opacity 0 e salvo, né? Ainda aparece o meu cursor do mouse, né? Quando eu passo ali por cima. Quando eu tenho um display none, né? Nada aparece, então ele não tem esse evento de clique aqui, né? Mas, olha só, opacity 0 aparece. Se eu colocar um visibility hidden, né? Olha só, não mudou o meu cursor. Então a diferença importante da gente entender entre o opacity 0 e o visibility hidden é que o visibility hidden ele evita esses eventos de mouse ali, né? Então é bom a gente saber que eles têm essas duas diferenças ali, né? Que podem nos ajudar a construir aqui essas aplicações, né, de um jeito um pouco melhor. Como que eu consigo comprovar isso daqui também, né? Eu vou mudar isso daqui para um anchor, né? Eu vou colocar aqui um href para qualquer página fictícia aqui que não existe, tá? E olha só o que acontece. Se eu estou aqui, ó, com o meu visibility hidden, eu não consigo clicar nisso. Se eu colocar aqui um opacity 0, ele me redireciona para essa página, né? Que no caso não existe. Então, não vão ter esses eventos de clique. Legal, pessoal? Muito bom da gente saber isso, né? Eu poderia usar isso daqui como um anchor mesmo, já que eu acho que ele enuncia melhor aqui pra gente, né? E já coloco esse href para uma coisa, ó, link inválido. Legal? Deixa eu só ver aqui o que... Ah, conheça nossos produtos button, né? Tem que fechar aqui e beleza, né? Background, data button products, data anchor, né? Eu mudei o nome aqui, vou mudar ali, tá? Então, é interessante da gente saber que tem essas diferenças, legal, pessoal? E eu vou tirar esse text decoration aqui como none, né? Para não ficar esse underline ali no caso, tá? Que eu quero que ele pareça um botão. E maravilha, né? A gente viu como que funciona essas propriedades, né? Então agora a gente já aprendeu o opacity, o visibility, e um que é importante da gente ver aqui agora, pessoal, é o transform, né? O que o transform faz? Vou pegar esse meu anchor ali, né? Antes era um botão, agora é um anchor, e eu vou fazer o seguinte, imagine que eu quero aumentar o tamanho dele em escala, né? Então eu vou falar que eu quero dobrar de tamanho, né? O que acontece aqui agora, né? Ele por padrão, ele não tem... Ele precisaria ter um display aqui, né? Display inline block, né? Então, olha só o que acontece. Ele cresceu 2 vezes, né? Eu poderia fazer ele diminuir também 0.5, né? Então, eu posso fazer várias coisas brincando aqui com a minha transformada aqui, né? Minha transform. Poderia falar aqui que eu quero também dar uma rotação, né? Disso daqui, ó, de um determinado ângulo. Então, eu poderia falar assim, rotação 30 graus, né? Olha só, ele já está jogadinho ali em tela, né? Vou deixar isso daqui um pouco maior para a gente conseguir ver, né? 1.2.
né? Então, ó, conheça nossos produtos. É claro que não ia deixar alguma coisa assim no layout, né? Mas a gente consegue trabalhar com realmente fazer várias transformações no nosso elemento, né? Se eu der um Ctrl barra aqui, o VS Code mostra várias, tá? Ele tem, então eu poderia fazer a escala em cada um dos eixos, tá? Em vez de fazer uma escala aqui que já funciona aqui no XYZ, né? Eu poderia crescer só em só em largura, só em altura, né? Assim por diante. Eu poderia fazer um translado dele também, então eu falar aqui, ó, quero que ele se mova 3 rem para baixo, né? Então, olha só, ele se moveu aqui. Se eu colocasse uma coisa exagerada aqui, 10 rem, ó, ele desceu bastante, né? Então, pessoal, esse transform, por que ele é importante? Ele vai nos ajudar a fazer animações, tá? Ele vai ser fundamental para isso, né? Vou até comentar aqui, né? Porque eu não quero que isso daqui aconteça no momento. Mas olha só o que acontece, né? Hoje em dia ele já está mudando a corzinha aqui, né? Imaginem, né, que eu quero dar um efeito aqui, né, de crescer esse botão, né, quando eu vou no hover dele, né? Então, olha só, a gente poderia pegar esse mesmo data anchor, né? Usar essa pseudo classe aqui, né, que chama hover. E olha só que legal o que a gente pode fazer, né? Poderia pegar aqui e falar que eu quero, por exemplo, fazer essa transform aqui quando a gente dá o hover. É claro que ele vai dar um pulo louco ali, né? Mas ele consegue fazer, né? Como que seria ideal quando a gente quer fazer aqui, né? Eu não vou fazer uma transformação tão doida assim, né? Só vou aumentar um pouco o tamanho, né? Como que é ideal para ele não dar esses pulos aqui no layout, né? Para ele fazer uma animação fluida. Nós colocaríamos aqui, ó, no elemento, né? Aqui do próprio botão, eu gostaria de colocar uma transition e eu falo aqui que eu quero ponto 2 segundos, por exemplo. Aí tem vários, tá, pessoal? Se vocês derem Ctrl barra, o VS Code vai sugerir umas custom, vai falar desse easing out, a gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Mas eu poderia colocar aqui uma que ele só avisa na entrada e na saída, né? E eu vou falar que isso daqui vai demorar 200 milissegundos, né? Ou 0,2 segundos. Se eu passar o mouse aqui agora, olha só, é suave o efeito, né? É claro que tá ruim porque isso daqui não cabe na minha tela direito, né? Mas aqui também não vai caber, né? Mas se eu deixasse esse botão com uma width menor agora, né? Nem vou setar aqui essa width, né? Só vou falar que ele poderia centralizá-lo ali em tela, né? Vou falar que ele tem um margem alto, né? Deixa eu ver, ele tem um inline block, né? Vou abrir aqui o Chrome para ver exatamente como que ele está. Então, um jeito fácil ali que eu poderia fazer, se ele já está aqui, eu poderia colocar aqui não como inline block, mas como block, né? Que aí, maravilha, né? Ele já tá tentando se centralizar ali, né? Para corrigir isso agora, eu coloco aqui que ele tem uma width de 80%, por exemplo, né? Então, olha só, né? Tá fazendo esse efeito aqui, não tá super bonito nem nada, né? Poderia colocar um text align center também para o texto ficar ao centro, né? E eu poderia tirar essa corzinha que está mudando aqui quando a gente dá o hover, né? Eu poderia mudar várias coisas, né, pessoal? Eu poderia colocar aqui que eu quero ter uma background color, em vez desse steel blue, colocar um aqua aqui e falar que também a cor do meu texto, eu vou deixar ela aqui um cinzinha, por exemplo, em vez de branco, né? Então, olha só que legal, né? A cor do texto não ficou bonita aqui, então eu vou tirar isso, né? Mas a gente conseguiu aqui animar aqui já um background color e eu vou falar que a minha cor, na verdade, vai continuar branca, né? Então, olha só, seguiu branco, né? E vejam que aqui, quando a gente faz um transition desse jeito, a gente está fazendo uma transição de tudo, tá? Imaginem que eu quero fazer uma transição diferente para a nossa cor, né? Que eu quero que ela demore mais, por exemplo, né? Eu poderia falar aqui apenas que a transição que a gente tem aqui, ó, de background color, legal? Eu quero que ela demore 1 segundo em vez de 200 milissegundos, né? Então, olha só, se eu salvar isso daqui agora, cresceu rápido, demorou para mudar a cor. Cresceu rápido, demorou para mudar a cor, né? Poderia colocar aqui um transition all, né? E aí a gente pode ver que eles estão sendo sobrescritos, né? Como que eu arrumo isso? Eu pego aqui e ponho uma vírgula, tá? E aí olha só, ele está respeitando os dois agora, né? Tanto na entrada como na saída. Legal, pessoal? Então,
olha só o que a gente cumpriu até agora, né? A gente aprendeu aqui da Transform, a gente aprendeu algumas coisas, né, fundamentais ali sobre animação, né? E a gente conseguiu animar o hover, né? Como que eu de fato, né, transformo isso daqui que eu fiz, né, numa animação que ela pode ficar repetidamente acontecendo ali em tela, né? Então olha só que legal o que a gente pode fazer. Eu poderia falar que esse próprio botão aqui, né, na verdade eu vou colocar um outro botão para vocês verem, né, que são coisas diferentes. Então eu vou colocar aqui um botãozinho ali embaixo, né, depois da nossa tabela, que vai falar aqui sobre conheça nosso time, né, por exemplo. Legal? Esse time aqui, eu em vez de colocar um Data Anchor Products, aqui eu vou colocar um Data Anchor Team, né? E aí a única coisa que eu quero fazer é que essas coisas aqui básicas do botão, né, do nosso Anchor, eu quero carregar ali para os dois, né? Então, na verdade, eu vou falar aqui que eu quero que os meus Anchors da página, tá? Eles tenham essas propriedades. Legal? E aí eu fiz uma animação ali diferente, né? Apenas para o nosso product, né? Eu vou tirar isso daqui para não ficar repetitivo, né? E olha só, eu consegui controlar só o hover desse. Esse daqui não tem essa animação especial de hover, né? O que eu quero fazer nesse daqui, talvez, então? Eu vou fazer uma animação custom, como se ele estivesse pulsando na tela, né? Como que eu posso fazer isso? Né? Eu vou pegar, então, esse Data Anchor aqui, né? A gente tem um de time, né? Então, eu chamei ali de team. E eu vou fazer o seguinte, primeiro eu só vou dar uma margem ali para distanciá-la do topo, né? E olha só, a gente tem esse botão aqui de conheça nosso time. Se eu quero fazer uma animação que fica constante acontecendo ali, né? Como que a gente poderia fazer? Com um carinha que chama Animation, né? E como que eu seto essa animação aqui? Como que eu crio ela? Tem um tal de Keyframes, né? @keyframes. E eu posso falar que essa daqui vai ser animação pulse, por exemplo, de pulsar, né? E eu posso definir a animação que eu quiser aqui dentro. Então, olha só que legal. Se eu falar que a gente vai ter uma animação de pulsação que vai durar aqui, por exemplo, 500 milissegundos, né? Metade de um segundo, de forma infinita, né? Olha só que legal o que dá para acontecer aqui. Eu poderia falar aqui que a minha animação no 0%, né? O que vai acontecer? Essa escala aqui, né, que a gente tinha definida aqui nos nossos anchors, né? O que eu vou fazer? Eu vou falar aqui que eu gostaria que essa escala aqui, ela comece em 1, tá? E aí, olha só o que a gente pode fazer. Nós podemos falar que ela no 0% é 1, porém, quando ela chegar ali em 100%, eu gostaria que ela ficasse aqui, né, com uma escala aqui de, por exemplo, 1.5, né? Talvez isso daí até fique grande demais para a tela, então eu vou colocar 1.35. E eu gostaria aqui também, né, que a opacidade dela diminuísse levemente, né? Então eu vou colocar aqui um opacity 0.6 e deixar uma opacity aqui, né, por padrão de 1. Olha só o que está acontecendo aqui, né? Ele está fazendo uma animação de pulsar, né? Que ela se repete indefinidamente. E vocês podem estar olhando para isso e falar assim, putz, mas achei que está muito rápido, né? Então vamos colocar 2 segundos, né? Já está um pouco mais agradável. Mas olha o problema que a gente tem aqui, né? Essa animação, ela tá de fato aqui, né? Ela não volta, né? A gente tem um negócio que não faz um loop, né? Ele não completa ali. Tem algumas formas de resolver isso, né? Eu poderia aqui no meu 50% da animação, né, falar que vai ser o que acontece aqui de fato, e aí eu completo o ciclo, né, voltando como era no 0%, né? Olha só, isso daqui já resolve. Mas se eu não fosse utilizar esse approach, né, e eu falasse que aqui é no 100% mesmo, né, qual que seria um outro jeito? A gente tem a gente tem algumas propriedades ali que a gente pode explorar na nossa animação, né? Tem o Fill Mode, tem o Direction, tem algumas coisinhas aqui, né? Eu poderia colocar aqui que ele vai ser Forwards, né? E eu poderia colocar uma outra aqui também que a gente tem, Animation Direction, né? De Alternate. Olha só,
Se eu colocar esses dois aqui, né, o forwards eu nem sei se ele fez diferença aqui para falar a verdade. Nesse caso não. Apenas a gente colocando um animation direction alternate, nós já conseguimos ter esse efeito esperado, né? Então isso daqui é muito legal. E pessoal, só para fechar aqui, né, eu vou fazer um loader aqui, que nem eu prometi para vocês. Olha só, eu vou ter um spinner aqui embaixo, né, que ele está num lugar bem ruinzinho ali, mas eu vou nessa classe aqui, vou dar um espaço ali dela desse carinha que a gente fez, né? E olha só o que a gente pode fazer, né? Vou dar aqui um margin top, vou colocar aqui um espaçamento, né? E olha só, a gente gostaria que esse loader rode mesmo de fato, né? Vou só colocar ele em outro lugar da tela, tá? Porque senão vai ficar meio ruinzinho da gente enxergar ali e trabalhar, né? Então, em vez de colocá-lo aqui embaixo, eu vou colocar logo embaixo desse Welcome Foundation, né? Então, aqui. Vamos fazer esse loader rodar ali de fato, né? Então, primeiro eu vou distanciá-lo um pouco mais para a gente conseguir ver melhor também. Vou pôr umas margens aqui nele, tá? Vou falar aqui que ele está dentro de uma div para a gente centralizar isso daqui um pouco melhor, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um class spinner container. Legal. Vou pegar esse spinner container. Vou colocar aqui que ele tem uma width de 100%, por exemplo, né? E eu vou dar um display flex ali só para ele ficar centralizado realmente ao centro, né? Beleza. E olha só, esse spinner aqui, né, eu gostaria que ele fizesse esse movimento ali de carregamento, né, de forma indefinida, né? Como que eu posso fazer isso, né? Vamos criar um keyframes aqui também, né? Eu vou falar que esse daqui pode ser o spin, por exemplo, o load, né, qualquer coisa assim. E aí eu vou fazer o seguinte, né, no 0%, o transform dele de rotação, né, a gente tem ali a rotação do Y dele, por exemplo, vai ser de 0 graus. Legal? E aí para isso daqui ficar melhor, eu vou só aumentar também a fonte aqui, né? Vou colocar aqui de 3 rem, né? Já dá para ver um pouco melhor. Vou até exagerar um pouco aqui, 5 rem. Vou colocar uma corzinha mais agradável, né? Pra gente enxergar ali. Pode ser esse Cadet Blue ou aquele... Não, acho que esse mesmo do título fica melhor ali no caso, né? Então, olha só. A gente tem esse loaderzinho aqui. E eu posso agora falar que em 100%, né? Eu quero ter um transform, né? Rotate Y de 180 graus, né? Vamos ver o que acontece aqui, né? Assim que eu salvar e colocar o animation, né? Chama load, né? Vou colocar aqui que essa animação demora 1 segundo, infinita, né? E eu vou colocar aqui por enquanto dessa forma, né? Eu, na verdade, rotacionei no eixo incorreto, né? Então, a gente pode ver aqui no eixo X. Também era o Z, na verdade, né? Então, olha só. A gente tem uma animação de loading, né? Que ela tá ali, mas ela não tá muito legal aqui, né? Como que a gente poderia melhorar isso, né? Eu poderia falar aqui que a minha animação, né? Se eu colocasse aqui que ela completa o ciclo inteiro, né? Então, 360 graus... a gente pode ver que ela já fica contínua, né? Eu não preciso fazer nenhuma outra estratégia para alternar, nenhuma outra estratégia ali, né? Para de fato fazer uma cadência diferente, né? Se a gente quisesse ter uma cadência diferente, pessoal, olha só que coisa. Eu poderia fazer com que ela começasse super rápida, que é a animação, né? Então eu poderia falar aqui que no 20% eu quero que ele já esteja rotacionado aqui, né? 240 graus. Vamos ver como que fica essa velocidade diferente agora. Né? Fica até travado, né? Não seria legal. Mas é interessante a gente entender que nós podemos dar aqui, né? Fazer as animações do jeito que a gente quiser, né? Com velocidades diferentes, né? E aí, se, por exemplo, eu colocasse 40%, né? Será que isso daqui é interessante, né? Parece que ele está girando alguma coisa, como se fosse... Talvez se você estivesse fazendo uma animação de girar a porta, né? Poderia ser alguma coisa legal. É uma maçaneta de uma porta, né? Então, tem várias possibilidades que isso daqui abre pra gente, tá, pessoal? E eu acredito que hoje a gente conseguiu matar um monte de coisas legais, né? E falar aqui sobre essas animações, né?
Eu não vou entrar aqui no detalhe exatamente de cada um desses nomes, tá? Mas basicamente a gente aprendeu aqui, ó, deixar infinito, ou por exemplo, eu poderia falar aqui, ó, que isso daqui só vai acontecer 2 vezes, né? Então se ele só acontecesse 2 vezes, já foi, né? Não vai ter de novo. Ó, recarreguei a página, aconteceu 2 vezes e parou, tá? Então se aprofundem depois nesses temas aqui, eu incentivo vocês a pesquisarem, né? Mas são basicamente, né, as propriedades isoladas que tem no animation aqui, que a gente poderia escrever tudo isso na mesma linha, tá? Então eu posso usar um delay para dar um atraso antes de começar, poderia falar quantas vezes isso daqui dura, se é infinito, se tem um tempo determinado, né? Como pausar, né? Tem várias coisinhas, tá? E a única coisa que eu queria falar aqui de fato para fechar é que a gente tem uma questão da performance das animações. Pessoal, por que eu ensinei o Transform aqui e o Opacity? Porque eles, né, que eles dão um ganho de performance, né? Na verdade, eles não têm uma perda de performance quando a gente anima. Se eu animar margem, height, width, tudo isso vai taxar muito a CPU, né? Coisas que não tem nem GPU, né? Que não tem unidade de processamento gráfico, né? Como por exemplo um celular ali que pode ser mais fraquinho, um notebook antigo, vai dar gargalo e a animação vai ficar feia, tá? Então priorizem animar, Transform e Opacity, que vai ser muito legal aqui, vocês vão conseguir resultados muito bons. Beleza, pessoal? Pelo momento é só, agradeço a presença de todos e até a próxima.